Bom dia, minha gente, um abraço aí a todo mundo. Vamos falar do jogo de ontem do Vitória no Barradão, hein? Jogo importantíssimo para o Vitória. Era um jogo onde o Vitória precisava vencer o jogo. Por quê? Porque até ontem o Vitória, apesar de estar dentro do G4, na terceira posição, o Vitória tinha vários times a um ponto atrás dele. Se o Vitória não ganha o jogo e de repente na última rodada, que só falta uma rodada agora, o Vitória tropeça, né, na última rodada e os adversários ali ganham, o Vitória poderia ficar fora da semifinal do Campeonato Baiano. Agora o Vitória aí praticamente garantido, ainda não está garantido na segunda posição, hoje o Vitória está na segunda posição, mas agora ficou muito mais fácil para se classificar, porque o Vitória terminou vencendo ontem a equipe do Bahia de Feira, jogando no estádio do Barradão. Mas não foi um bom jogo do Vitória. O Vitória mais uma vez apresentou vários problemas, primeiro na escalação, mas a escalação, aí a gente não vai fazer duras críticas ao técnico Jair Ventura. Ele perdeu vários jogadores em cima da hora, inclusive o Dudu, que é o jogador que entrou bem no time do Vitória, e vale o relato aqui sobre o Dudu, porque o Dudu bastante criticado, e por nós inclusive, pela questão da violência, por ser um jogador estabanado e que toma muito cartão vermelho, expulsão, dá pênalti. O Dudu, pelo menos nos últimos jogos que tem entrado pelo Vitória, tem jogado bem, tem sido o construtor de jogada no meio de campo do Vitória, e ele fez falta ontem, porque o Vitória, apesar de não ter jogado com 3 zagueiros, o Vitória, quando não teve a bola ontem, ele teve 3 zagueiros, mas o Vitória não teve uma postura com 3 zagueiros. O técnico entrou com os 2 laterais, com Camutanga e Neres. Vejam que o Vitória não teve vários jogadores para a zaga, e Neres é aquele jogador que o torcedor do Vitória não gosta, acha que tem as suas limitações, e o Neres jogou ali ao lado do Camutanga. No meio de campo, Kaique e Baralhas voltaram a ser jogadores ali na frente da zaga. Baralhas saindo muito, indo para o ataque muito, ficando um pouco mais o Kaique por ali. Depois o técnico inclusive tirou o Neres no segundo tempo para colocar Aitor, porque havia uma necessidade do Vitória fazer o gol. Naquele momento o Vitória não tinha feito gol ainda. O Mateuzinho, o Eric e Kaiser foram jogadores de meio de campo para frente ali da equipe do Vitória. Inclusive o Mateuzinho fez um bom jogo, jogou muito bem o Mateuzinho, e o Martinez, que na frente dos 2 volantes foi, na minha opinião, o melhor jogador em campo. Uma bela surpresa o Martinez no jogo de ontem, jogador aguerrido, argentino, é isso? Muito aguerrido dentro de campo, brigou por todas as bolas, construiu muito bem, ajudou muito o Mateuzinho a jogar um bom futebol na chegada ali, daquele arrasto do meio de campo, da linha do meio de campo, até chegar na intermediária do time do Bahia de Feira. Interessante, minha gente, que até 20 minutos do primeiro tempo, o time do Bahia de Feira não tinha passado da sua intermediária, não é da linha do meio de campo não, era da sua intermediária, a não ser no chutão do goleiro, quando a bola era tiro de meta, um chutão que o goleiro deu, alguma coisa assim. O Bahia de Feira foi para o Barradão ontem, visivelmente, para não perder o jogo, para empatar de 0-0 e pronto. E aí, depois dos 20 minutos, quando ele sentiu que o Vitória tinha aquela jogada, que a gente sempre fala aqui, o Jair Ventura, ele precisa criar o plano B, o plano C. O Jair Ventura, ele é bem fanfarrão, é aquele cara bacana, chega no vestiário, brinca com o repórter, não se zanga com as perguntas, aquela coisa toda da brincadeira, mas o Jair Ventura, ele precisa ter o plano B, plano C, plano D. No futebol você não pode ser previsível a todo jogo. Olha a dificuldade que o Vitória teve ontem de furar o bloqueio da equipe do Bahia de Feira. Aí o Jair Ventura pode chegar para mim e dizer assim, não, é por isso que eu jogo pelas pontas. Sim, por exemplo, vários times do Brasil jogam pelas pontas a partir de jogadas criadas, centralizadas, a bola vai de uma maneira ou de outra para as pontas, mas não precisa ficar cruzando bola para a área o tempo inteiro. Quando você chega a um limite de intermediário, que você faz uma triangulação, alguma coisa, mete uma bola para trás rasteira, para quem vem chegando, não necessariamente você cruzar a bola alta para a área o tempo inteiro. Eu ia adorar, eu como zagueiro, ter um adversário que fosse cruzar a bola para minha área o tempo todo. Eu bem posicionado, tempo de bola, o espaço ideal, ia ficar cortando a bola de cabeça o tempo inteiro. E o Vitória precisa mudar isso. Agora o Vitória tem até jogadores de construção. Por exemplo, ontem o Vitória tinha o Martinez e o Mateuzinho. Na frente tinha Eric e Kaiser. Então dá para você construir
Aí você fica jogando bola para os laterais, o Natan, né, que jogou de titular ontem, e o Ramon na esquerda. Minha gente, eu nunca vi dois laterais errarem tanto no futebol como esses dois laterais do Vitória erraram ontem. O que os caras erraram de passe, de cruzamento para a área, foi um absurdo. Todos os dois laterais. O técnico ainda mudou no segundo tempo, tirou o Natan para colocar o Matheus Silva e continuou a mesma coisa, né? Aquele negócio de, vamos trabalhar. Eu duvido que não trabalhe isso, né? Bolas alçadas na área, cruzamentos com os jogadores. Esse trabalho, ele é do ABC, né? Do beabá do futebol. Botar alas e laterais para cruzar a bola para a área. Então, assim, o Vitória, além de não conseguir furar o bloqueio do Bahia de Feira, o Bahia de Feira se defendeu muito bem lá atrás, e algumas oportunidades aconteceram. Teve um lance, por exemplo, no Bahia de Feira, no final do primeiro tempo, já no campo do Vitória, porque depois dos 20 minutos do primeiro tempo, quando o Bahia de Feira sentiu que acalmou o Vitória, porque é normal, time dentro de casa, ele vai dar uma pressão no adversário de menor qualidade técnica, que foi o que o Vitória fez. Aí depois dos 20 minutos, quando não saiu o gol, Vitória se acalmou, cansa, né? Você dá pressão do adversário o tempo inteiro. O Bahia de Feira teve alguns contra-ataques interessantes, num deles, 3 contra 2 no campo do Vitória, para a sorte do Vitória, houve um erro de passe, a bola alongou muito, e aí os caras não tiraram proveito da superioridade numérica, que eram 3 jogadores da equipe do Bahia de Feira contra Neres e Camutanga só, e eles erraram. Ronan jogou muito bem no Bahia de Feira, criou algumas oportunidades, chutou a bola no gol. O Lucas Arcanjo fez 2 boas defesas dentro da partida, né? E aí veio o segundo tempo, o técnico fez algumas modificações. O Vitória precisava colocar jogadores como o Aitor, por exemplo. Então saiu o Neres, o Kaique foi para a zaga, o Aitor foi ajudar no meio de campo. Aí o Vitória, claro, cresce, né? Aí você tem Martínez, Aitor, Mateuzinho. Aí depois o Eric saiu para entrar Marinho, então você cria, né, jogadores com mais qualidade do meio para frente. O Vitória, né, deu muita pressão por ali, até que uma bola, bate-rebate dentro da área, a zaga tentou tirar, a bola sobrou ali na meia-lua da grande área, e aí chegou o Martínez, 29 minutos do segundo tempo, deu uma bomba, a bola rasteira, foi no cantinho do goleiro do Bahia de Feira, um chute até perigoso, que tinha um adversário ali próximo dele, e terminou o time do Vitória fazendo 1-0, que foi o resultado final, resultado que acalma tudo, porque uma coisa é você vencer, mesmo sendo de 1-0, ganhou o jogo, é o segundo colocado no Campeonato Baiano. Outra coisa é se não tivesse ganho o jogo, aí as críticas, com certeza, a gente sabe como seriam muito fortes ao time do Vitória, que teve outras chances, mas naquele sentido que a gente fala, né, de cruzamentos para a área o tempo inteiro. Teve um lance com o Mateuzinho, que ele entra também e termina finalizando, a bola bate na rede pelo lado de fora. Teve alguns lances ainda de perigo do Vitória, mas muito pouco daquilo que o torcedor espera do time principal. Lembrando que não foi um time alternativo. Se não foi o ideal, alguns jogadores machucaram, mas foi o time principal do Vitória. É o time que jogaria ontem o Campeonato Brasileiro se fosse contra um time da primeira divisão do futebol brasileiro. Era esse time que ia jogar. Então o Jair Ventura precisa, né, ter o plano B, plano C, tentar jogar mais centralizado, né, que essa bola, quando for para a beirada do campo, para as vias laterais, que essa bola tenha as triangulações, as jogadas por ali, mas que se levante a cabeça na hora de chegar na linha de fundo, meta a bola para trás para quem vem chegando, porque dificulta para a defesa adversária, e com certeza o Vitória vai tirar mais utilidade nessa situação aí. Mas valeu, porque venceu o jogo, mas o jogo do Vitória não foi bom. Foi um jogo de muitos erros de passe, de dificuldade de entrar da intermediária ofensiva para frente, e o técnico Jair Ventura precisa ajustar, porque o Campeonato Brasileiro é uma outra situação. Gente, deixa o like aí, tá, no nosso canal, se inscreve no canal também, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Grande abraço, ótimo dia a todos.